Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão todos? Fátima Roden, terapeuta, mentora, palestrante. Estou aqui hoje abrindo essa live num dia excepcionalmente, não no mesmo dia que eu abro sempre, mas por um motivo muito especial essa live está acontecendo hoje. Porque ontem meu marido estava de aniversário, então só fazer um adendo aqui, e aí eu não quis fazer no dia do aniversário dele a live. Então, hoje a gente está fazendo a live na quarta-feira, excepcionalmente, e com um convidado muito especial que inclusive chegou aqui, acaba de chegar, Dr. Roberto Carlos de Almeida. Roberto Carlos Almeida, não de Almeida. Ele vai vir aqui conversar conosco, vai trazer a sua experiência, os seus conhecimentos e falar sobre como que o estresse pode estar nos adoecendo. Então, nesse setembro amarelo, a gente fala bastante sobre isso, né? Saúde mental. Então, a gente precisa também falar do estresse, que também pode estar nos adoecendo. Enviei o convite aí. Vamos ver, daqui a pouquinho ele entra aqui. E Dr. Roberto, ele tem uma experiência também para nos contar, e com certeza ele vai relatar um pouco da sua experiência própria, além dele ser um médico que trabalha com vários pacientes também, vários outros tipos de doença, ele é um hematologista, né? Agora me perdoe se eu errei aqui, mas é hematologista, acho o nome, sim. Mas ele trabalha com medicina integrativa, então ele vai falar um pouco sobre isso também. E aí a gente vai ficar sabendo muita coisa aqui hoje, como que a gente pode cuidar melhor do nosso estresse. Vamos convidando mais pessoas aqui para vir assistir essa live, vamos enviar o convite aí. E aí o convite, Roberto, acho que é só você clicar na solicitação e aceitar. Não está aparecendo para você o convite? Bem-vindo, Damião Ferreira. Olha, ei Chegou! Fátima, tudo bem? Oi, boa noite, tudo Tudo bem, doutor jóia? Roberto? Um E você, prazer tá ter você boa? aqui. Prazer é todo meu. E você tá assim conseguindo assim me ouvir direitinho? Estou ouvindo bem, Ah, estou então tá ouvindo bom. bem. Fátima, é um prazer, né? A gente discutir hoje sobre isso, né? Você que está aí há um tempinho bom já nas redes sociais, trabalhando esse tema, né? Trabalhando a saúde, a questão da mente e corpo, né? Isso, E nós temos um grande amigo em comum, que é o Felipe Figueira. isso. Muito amigo, né? Muito, um grande mentor, né? Que nos impulsionou para muita evolução, né, na nossa vida. Nossa, a gente lembra lá 2019, quando a gente começou, né? Quando a gente se conheceu, a gente vê o quanto que a gente evoluiu, né? Com todos os ensinamentos dele, com todo o acompanhamento dele também, e com a nossa garra, né? Com a nossa força de vontade, de a gente também querer evoluir, se melhorar e principalmente ajudar a melhorar as outras pessoas, né? Ajudar as outras pessoas. Então, eu acho que é mais do que uma profissão ou então algo que você faça por você mesmo, mas algo que você faz para a humanidade, você faz para os outros, é uma missão, é um propósito. Acho que é mais um propósito mesmo, né? Então, é um prazer sempre a gente estar aqui trazendo essas informações. É verdade. E Felipe Figueira, nós trabalhamos sempre o mesmo tema, né? A gente está sempre trabalhando aí a questão da. A gente não, eu não sou muito de trabalhar no negativo, sabe? Eu gosto de trabalhar mais no positivo. Então, por Sim, exemplo, eu não falo muito sobre Setembro Amarelo, suicídio. Eu já gosto mais de ir direto. Eu já sei as coisas que são capazes de levar ao problema e a gente já trabalha, né, nas medidas protetivas, né? E que eu acho o mais importante. Nós temos que buscar, na verdade, a solução, porque problema já tem demais, né?
Verdade, verdade. E bem, assim, até eu comentei um pouquinho na abertura ali da live de hoje, eu disse, acho que com certeza o doutor Roberto vai trazer a própria experiência dele também como um aprendizado, né, e também um testemunho, né, de o quanto que às vezes a gente pode estar adoecendo e a gente pode não estar percebendo. E então falar sobre estresse hoje eu acho que é muito importante porque muitas pessoas estão passando por essa situação sem ao menos se dar conta. Então, doutor, eu gostaria que você relatasse um pouquinho da sua experiência, contasse um pouco, para que a gente possa ir entendendo um pouco melhor como que a gente pode estar identificando, né, sinais de estresse. E é muito importante o que o senhor citou numa live que eu assisti, sua, que o senhor fez lá no seu Instagram, onde o senhor falou de 3 tipos de estresse. Gostaria também que o senhor trouxesse, né, essas identificações desses 3 tipos de estresse. Achei muito interessante. Exatamente. Então nós temos a importância do estresse, qual que é? Porque o estresse, às vezes, nós temos o estresse. Primeiro eu vou falar uma formação minha aqui, tá, Fátima? Eu peço licença para você um pouquinho Sim, e pedir o pessoal ir compartilhando com outros aí. Tem um aviãozinho embaixo aí, parece um aviãozinho, né? Compartilhando com os seus contatos para que mais pessoas possam participar da nossa live. Nós estamos aqui hoje dedicando esse horário, né, com muito carinho, com muito amor e exatamente para assim ajudar as pessoas. Quem gosta de ajudar as pessoas né, faz isso por natureza. A Rafaela está assistindo, a Rafaela Endócrino. Doutora Rafaela é minha amiga, viu, Fátima? Ela é ah, minha amiga é? lá do Império Médico, inclusive, assim, uma excelente médica na área de endocrinologia pediátrica. Obrigado, Rafaela, por você participar aí, tá? Rafaela, nós Legal. estamos hoje aqui na vibe mente e corpo, tá? E então, assim, quando eu digo que o estresse é muito importante, por quê? Porque todo mundo tem estresse, não tem jeito, tá? Todo mundo mesmo tem estresse. Então, assim, desde a criancinha até o cachorrinho, até o gato, todo mundo tem estresse, certo? Então, eu, Verdade. eu vou me apresentar aqui. Eu sou, na verdade, né, médico integrativo, mas a minha formação inicial é a medicina da hematologia, né, tradicional, medicina tratamento de sangue, doenças do sangue. E depois eu passei para medicina integrativa, né? Fiz lá os cursos com o doutor Lai Ribeiro e depois fiz alguns cursos na USP também. E aí eu comecei a ver a saúde assim de uma maneira mais integral. Então eu sou major médico da polícia, né? Atualmente a Polícia Militar de Minas Gerais e lá nós estamos com o conceito de saúde integral. Eu acho que eu sou um dos grandes responsáveis por esse conceito, sabe? Então não é só a medicina integrativa, é a saúde integral. Então, isso aí não é inventado, não. Isso aí é da OMS. Foi inventado, mas quem inventou foi a OMS. Então, por exemplo, você, não importa o que você faça na sua vida, você tem um grau de estresse fisiológico e um grau de estresse que é patológico. Você tem um grau de estresse até então ele é útil para você, até então ele é bom, até então ele é saudável, mas se ele passar do limite, ele vai se tornar patológico, tá? Interessante que criancinhas também têm estresse, né? Você tem criancinhas que têm estresse, você tem idosos que têm estresse, e a gente precisa realmente diferenciar o que que é isso para você saber trabalhar com esse nível de estresse. Né, a doutora Lívia também está assistindo aí. Nós temos uns médicos aí, já estão crescendo os médicos aí. A doutora Lívia é minha esposa. Esposa nunca é estressada, né, Fátima? Sempre é como é que eu vou dizer, assim, é a cura do É a estresse, né? A esposa é a cura cura do do estresse. estresse. Ou, nesse caso é a cura do estresse, que tira o estresse de muitas coisas, me alivia muito em muitas coisas, né? Bem-vinda, Né? doutora Lívia. Mas eu sou o Dr. Roberto Carlos Almeida, né? Meu Instagram é Roberto Carlos Almeida. E também tem um canal no YouTube, DR Roberto Carlos Almeida. E também, assim, lá no YouTube sou conhecido como DR Roberto Carlos, DR Roberto Vita Plena. E a Fátima, nossa terapeuta, né, Fátima? Você Isso. trabalha com a questão da mente e corpo, né? E eu já sei um pouco da sua história. Se eu tiver, assim, o que eu não, né, o que eu não tiver
assim, muito ligado, atento aqui, você me ajuda, tá? Mas você também teve um trauma como eu, né? Então você teve, eu acho que você teve um problema de neoplasia, não foi? Uma Tive dor, câncer de um mama em susto, 2015. exatamente. 2015, não foi? Isso, isso. Então, nós estamos em 2024, né? É praticamente considerado curado, né? E você, Amém. então, assim, na medicina, em torno de 5 anos para cima, de 5 a 10 anos é considerado curado. Então, você realmente é um exemplo. Por isso que você está aqui junto com a gente aqui. Ao invés de você se colocar como vítima, você se colocar como uma pessoa assim que perde, que teve uma consequência que se vitimizou, você, na verdade, está ensinando as pessoas como lidar com as dificuldades, né? E recentemente, mesmo eu, médico, no dia 30 de julho aí, eu tive um vasoespasmo coronariano, como se fosse assim um infarto, entendeu? Durou uns 3 minutos e meio, 4 minutos. Uma dor assim horrorosa, não desejo isso para ninguém. E fiz cateterismo, né? Você viu na live lá eu falando isso, e o cateterismo não deu nenhum ateroma, não deu placa, não deu nada, que eu fazia uma alimentação saudável, uma coisa bacana, sabe? E mais uma vez, assim, mais do que claro que o estresse ele tem realmente uma influência muito grande em todos os sistemas, tem no sistema nervoso, tem no sistema, no sistema cardiovascular, tem um impacto mental, no sistema endócrino. Então, assim, eu acho mais interessante o seguinte: você já pensou se eu fosse robô, se eu fosse robô e cuidasse de pessoas? Eu não entenderia pessoas, né? Então, assim, se você fosse uma terapeuta robô e fizesse terapia para pessoas, você também jamais entenderia as pessoas, né? Então, eu acho o mais bonito de tudo isso é que nós somos seres humanos. É uma coisa mais linda do mundo. Então, assim, ao mesmo tempo que eu sou cuidado, ao mesmo tempo que eu cuido, eu sou cuidado, sabe? E é isso que faz a grande beleza da vida, a grande beleza do mundo. Eu tenho os mesmos problemas das pessoas, as pessoas também têm os mesmos problemas do que eu, e a gente procura se ajudar, né? Eu acho que é uma coisa assim que eu falei um pouco profunda, né? Ba- Bastante. E eu sempre digo assim, a pessoa curada, ela sempre vai querer ajudar a curar, né? Porque a gente sabe a importância que é isso, a cura, né? E assim, a pessoa ferida ou a pessoa com dor, ela sempre vai procurar magoar ou procurar ferir, né? Então a gente precisa buscar essa cura, a gente precisa oferecer essa cura, oferecer essa luz, né? Esse testemunho, essa experiência para as pessoas. A gente não pode se calar, as pessoas precisam saber da nossa história ou da nossa superação ou da nossa experiência, porque isso pode ajudar elas em várias fases da vida dela também. Então, não precisa ser necessariamente uma doença evolutiva ou uma doença, uma neoplasia, a neoplasia ou algo mais grave, mas uma simples ansiedade, uma simples depressão que a pessoa tenha, uma tristeza, uma agonia. Você pode ser o exemplo, sim, para essa pessoa também, porque você, né, nós superamos algo muito maior do que isso. Então, se a gente superou algo muito maior, então coisas pequenas que a gente diz, entre aspas, que são pequenas, mas que para cada um e para cada pessoa que sente, a gente sabe que são grandiosas e que são cruéis com a pessoa, mas a gente sabe que perante o que a gente passou são pequenas, então a gente sabe que pode ajudar essas pessoas também. Simplesmente o nosso exemplo, o nosso fato de a gente estar aqui numa quarta-feira à noite, fazendo um conteúdo gratuito aqui para as pessoas assistir e contando essas experiências, esses testemunhos, eu acho que isso já é assim é grandioso isso. Eu julgo isso uma coisa grandiosa, uma coisa assim que não demanda de um gasto energético grande da gente, não demanda de dinheiro, não demanda claro, demanda um pouco do nosso tempo, mas demanda muito da nossa boa vontade e da nossa ação pelos nossos irmãos, né, pelas pessoas da nossa comunidade, da nossa humanidade, porque todos nós somos irmãos e todos nós precisamos desse acolhimento, porque quando a gente está também com uma doença,
e a gente está à beira da morte, ou a gente está com medo de morrer, ou com medo do tratamento, como é no caso de um câncer, que a gente fica com muito medo, e que a gente fica muito inseguro, e a gente não tem certeza de nada. Em nenhuma doença se tem certeza de nada, nem no seu caso você não tinha certeza se você ia conseguir superar. Então, isso tudo nos deixa muito fragilizados, e a gente sabe o quanto é importante a gente ter pessoas ao nosso lado, pessoas que nos abraçam, pessoas que abraçam a nossa dor, e que nos ajudam a sair dessa, e depois, com certeza, vão nos ajudar também com o estímulo e com o incentivo para que a gente continue a ajudar a curar essas pessoas, porque o mundo precisa muito disso, dessa humanidade. E como você disse, né, não podemos ser robôs, porque muitas pessoas, infelizmente, trabalham como robôs, porque não se importam com o sentimento dos outros, né? Mas existem pessoas, sim, que ainda têm essa sensibilidade, essa humanidade, e se preocupa com o que o outro possa estar sentindo. E essas pessoas fazem a diferença no mundo. Então, por isso que a gente está aqui, né? Por isso nós estamos aqui, dedicando o nosso tempo, né? É porque realmente a gente quer fazer isso, é uma realização, né? Mas, então, aí você falou da questão da robotização, certo? Aí eu vou pegar, vou pegar assim, a minha experiência, eu não sei a sua, tá? Mas eu mesmo, eu como médico e a minha esposa também como médica, né, ela acompanhante e o paciente, quando, né, nesse dia aí de agosto aí, né, julho, eu tive, por exemplo, essa dor torácica, aí as enzimas cardiológicas mostraram que eu tive realmente uma isquemia. E aí tinha que fazer o cateterismo, porque isso aí é típico de infarto, entendeu? Tem que fazer cateterismo. Então, em um dos hospitais, né, eu não falo o nome, porque eu não é meu estilo ficar. Eu não sou estilo Pablo Marçal, né? Eu sou diferente. Não que ele não seja bom, mas eu também sou diferente. Eu não vou falar nome de hospital, mas eu me senti assim, não bem tratado, entendeu? Me senti robotizado. Falei, poxa, mas eu que sou médico. A minha esposa, que é médica, a gente não está sendo bem tratado aqui, a gente está sem informação. Você teve um problema, eu tive um problema na quinta-feira, aí um cateterismo ia sair só na terça, então eu poderia ter um problema, um ataque supra, alguma coisa qualquer que eu não sabia o que que é, até na terça-feira e falecesse. Me senti vulnerável, sabe? Me senti vulnerável. Então por isso que é importante, mas isso era para mim mesmo, entendeu? É para eu entender como que funcionam as coisas, para eu entender como que as pessoas, quando eu estou cuidando das pessoas, como que eu devo cuidar, entendeu? Porque como que eu estou sentindo deve ser como que elas se sentem, entende? E mas também tive o lado bom da coisa, que foi aí eu resolvi sair do hospital, fugir. Eu contando ao vivo isso aqui, hein? Fugir falando que ia fugir, sabe? Olha, eu quero ir embora desse hospital, não me identifico, assino aqui a alta, tchau, e vou para outro. Aí eu fui lá para outra cidade, Muriaé, cheguei lá, encontrei né, assim, um colega médico bacana que me acolheu e aí me senti no céu, entendeu? Então eu estava com o mesmo problema de saúde, os mesmos problemas de saúde, que era o espasmo coronariano, tipo um infarto, né? Num hospital eu achei que eu estava morrendo. No outro eu já achei que eu estava no céu. Entendeu? Questão de 12 horas, né? Mas aí, para que eu estou falando isso? Bom, eu estou falando de um trauma que muda a sua vida. E como que eu posso ter chegado até nisso? Eu não tenho, eu tenho uma alimentação boa, né, eu faço uma atividade física boa, eu não uso açúcar, eu não uso nada assim de gordura, não uso nada de doce. E eu tive um espasmo coronariano, a obstrução da carótida não, da coronária. Eu não tive obstrução, mas eu tive um espasmo, o estresse. Você já ouviu falar da síndrome do coração partido? Já. Já. É tipo isso. Eu tive um amigo, por exemplo, esse amigo oftalmologista, o Mário, ele falou que quando ele terminou com a namorada, ele sentiu isso. Ele falou assim, eu tive um infarto. Eu falei, então, realmente, assim, a sobrecarga de serviço, a impossibilidade de você dar conta daquilo que você está fazendo. Às vezes você
não percebe que você está cansado. Não percebe. Você é parado, igual carreta em L na curva, sabe? E foi isso que aconteceu comigo. Aí, a partir disso, falei, não. Se eu tiver cansado, eu não trabalho, entendeu? Se eu tiver estressado com alguma coisa, eu não faço. Fiquei assim agora, Fátima, desse jeito. Porque a vida é o mais importante, entende? E Com que mantém, certeza. o que mantém a vida é a saúde, né? Então, se você não tiver um controle da sua história, não tiver um controle, se você entender, três coisinhas que eu coloquei, você entendeu? Você precisa aprender a cuidar, em primeiro lugar, de você, tá certo? Para quê? Para cuidar dos outros. Para quê? Para aceitar ser cuidado. Eu tive dificuldade de aceitar ser cuidado, É sabe? forte isso, né? É forte isso. A gente não quer se sentir vulnerável, não quer se sentir dependente dos outros, né? E Não, isso não é um sentimento muito agradável, né? A de gente um jeito nenhum. precisar que os outros façam as coisas por nós. Então, aprender a deixar-se cuidar é algo muito, muito forte, muito poderoso, Então, sim. esse Quem é que é o consegue novo aprender. conceito de saúde integral que eu estou criando. É você aceitar ser cuidado, é você cuidar de você, para você cuidar de outros. Tem gente que tem mais amor, por exemplo, ele é capaz, por exemplo, se eu falar assim, olha, você precisa se cuidar, você vai ter que gastar com suplementos, você vai ter que fazer atividade física para você melhorar a sua saúde, pra você viver mais. A pessoa fala assim, ah, mas eu não me preocupo com isso não. Aí eu falei assim, mas e o seu filho que não fez faculdade ainda, sua filha que não fez? Como é que você vai fazer? E sua mãe que precisa de você? Então é uma coisa assim, bem interligada uma coisa com a outra. Eu cuidar de si mesmo para cuidar do outro, né? E aceitar ser cuidado. Então, esse aceitar ser cuidado aí, na verdade, eu dou umas palestras lá na Polícia Militar, isso tem muito a ver com o Setembro Amarelo. Porque tem muita gente que tem ainda esse estigma de ser forte, achar que forte é aquele que não precisa ser cuidado, entendeu? Aí a pessoa tem vergonha de dizer que ela precisa de ajuda. Uhum. Ela não tem coragem de dizer que precisa de ajuda. Se ela não tem coragem, só quando acontecem as coisas piores é que vai aparecer, entendeu? Bom, mas vamos lá ao tema do estresse, né? Você perguntou dos tipos de estresse, não foi? Isso. Achei muito Então, interessante. tá. A definição dos tipos de estresse, né? Eu diferenciei aqui, ó. Na verdade, eu fiz uma classificação própria. Eu tô igual o chat GPT, inventando as coisas. Então, assim, a classificação tradicional é o estresse agudo e o estresse crônico, sabe? O Sim. estresse agudo é um estresse, assim, mais saudável. Você precisa dele, entendeu? Por exemplo, suponhamos que nós dois aqui, nós estamos numa live aqui e de repente a sua internet dá uma falhazinha aí e você vai ter que pegar uma outra de outra rede e vamos entrar ao vivo de novo. Você teve um estresse, mas aquilo passou, né? Aquilo passou, coisa normal. Então esse é um estresse agudo. Ou, por exemplo, você estava, por exemplo, pensa numa situação de estresse agudo que ela é saudável para você. Por exemplo, às vezes você precisa atravessar a rua, de repente vem um carro com, né, com mais velocidade, você vê que está vindo, vai em velocidade, você vai ter que. A adrenalina sobe, na hora da adrenalina você tem que dar uma corrida de ganso, entendeu? Para não ser atropelado. Não é isso? É verdade. Esse é o estresse saudável, normal. Mas ele não é repetitivo, entendeu? Uhum. Então, e qual que é o estresse crônico? Aí esse que é o estresse crônico é que ele, ao longo do tempo, ele vai nos adoecendo. É esse que nos adoece. Porque o estresse agudo, ele vai ativar aquele eixo, né? Eu vou falar um pouco assim de medicina, mas de uma maneira mais básica, tá? O eixo da hipotálamo, né? E ele vai ativar também lá suprarrenais. Mas eu vou falar isso daqui a pouquinho aí, para não ficar muito
assim, muito médico, tá? Então, Uhum. ele vai ativar as catecolaminas, vai ativar a norepinefrina, noradrenalina, e vai ativar cortisol, e depois que passar o estresse, esse é estresse agudo, tudo volta ao normal. Você entra no estado de relaxamento. É quando toma um susto, aí você fica pálido, que tem tudo, aí vem um bem-estar. Aquilo ali é bom, é o estresse agudo. O que é Uhum. ruim é aquele estresse crônico. Por exemplo, vamos dar exemplo, tem vários exemplos de estresse crônico. O estresse crônico, por exemplo, da doença, né? Se você está com uma doença qualquer, uma doença crônica, que você acha que essa doença é grave, ou que ela pode te levar, né, te levar à morte, ela pode tirar a sua vida. Aí o tempo todo você fica pensando, não é? Olha, será que eu vou ficar curado? Será que eu não vou? Olha, essa quimioterapia funciona? Olha, eu vou ter que fazer o cateterismo. Será que tem alguma coisa? Então, esse é o estresse crônico. Ele não dá tempo de diminuir o cortisol. Ele não dá tempo de diminuir a noradrenalina. Não dá tempo de diminuir a epinefrina, né, a adrenalina, os neurotransmissores. E aí você fica, o seu organismo fica o tempo inteiro em estado de alerta, né? Uhum. O tempo inteiro em estado de alerta. Ou seja, uma ativação, seu sistema nervoso simpático fica ativado. Por exemplo, a resposta ao estresse. Há uma ativação do sistema nervoso simpático, a frequência cardíaca aumenta, isso é normal, né? E a liberação do cortisol e adrenalina. Só que se você não voltar ao normal, esse estímulo é constante. Aí, por exemplo, as glândulas, a fadiga adrenal, por exemplo, é isso. As suprarrenais entram em estafa, elas entram em fadiga. É onde vem a estafa. O Henrique Ambrosio, o Henrique não perde uma live minha. Esse aqui é meu genro, namorado da Cássia. Ah, Menino bom, que viu, legal. Fátima? É um menino bom, né? Hum, bem-vindo. Então, aí o que que o estresse faz? Se você não tiver uma pausa, um relaxamento, aí eu chamo isso de parada estratégica. Como eu venho lá do militarismo, entendeu? Aí eu invento algumas palavras novas, entendeu? Então, porque lá existe o avanço estratégico, que é quando você avança para em cima do inimigo. Aham, Existe o recuo estratégico, que é quando você faz a fuga tática, pensada, a retirada do risco do inimigo, entendeu? Eu aham. inventei a parada estratégica. O que que é a parada estratégica? A parada estratégica é aquela que você dá uma paradinha para pensar o que fazer. Ou eu corro, ou eu vou para frente, ou eu vou para trás, entendeu? Dá uma Então, desacelerada, uma parada e aí uma analisada na situação para onde que vai. a parada estratégica é exatamente para isso. É uma análise estratégica, para você analisar o que que você vai fazer, né? Que então, aí você tem. Esse é o estresse agudo, que é o fisiológico, é normal. O estresse crônico é ele que te adoece. Aí nós falamos de doença, mas tem outros tipos de estresse. Por exemplo, tem ambientes de trabalho que estão adoecendo as pessoas. E Tá muitos. certo? E muito, viu? Tem ambiente de trabalho que está te adoecendo. Não tem outro jeito, gente. É mudar de ambiente de trabalho. Não tem outro jeito, né? E às vezes não é o trabalho, né? Em si, isso que a gente tem que Às tomar vezes são cuidado. Às vezes não é o é o trabalho, é o ambiente. ambiente. É o Ambiente. ambiente. Não Às é o vezes é o patrão, trabalho. É, não é o patrão, não é a empresa, mas pode ser sim, pode ser o chefe, pode ser o patrão, é, pode ser a empresa, é. mas muitas das vezes são os colegas, tá? Você quer ver um ambiente de trabalho que desgasta as pessoas e leva ao estresse de todo mundo e a desorganização da equipe? Um ambiente de trabalho onde tem fofoca, onde tem boatos, né? Hum, Concorda? com certeza. Uhum. E aí você tem, lembra que uma equipe são a equipe é formada por várias personalidades. Então, se você tem uma personalidade doentia na sua equipe, a tendência dela estragar o ambiente de trabalho, dela adoecer com estresse as demais da equipe é muito grande. Uhum. E nem sempre o que desestimula, o que desmotiva num ambiente de trabalho, nem sempre é o salário.
Sabia disso? Às vezes o cara tem um salário alto, mas ele tem alguém que está perseguindo ele. Ele tem Uhum. alguém que tá, é assim, que fica fazendo denúncias que não tem sentido. Ele tem alguém que pratica um certo abuso, né? Ou até as brincadeiras, ou até os bullying, né? Então, tudo, aí isso é estresse crônico, tá? Quando eu pego o estresse agudo e o estresse crônico, eu vou dar um exemplo bacaninha aqui. Por exemplo, o homem das cavernas, quando ele saía para fazer a caça dele, ou para coletar, né, vegetais, grãos, aí se ele saía da caverna, ele encontrava lá um animal de grande porte, um leão. O que que ia acontecer? Ele tinha duas opções. Ou ele fugiria, ou ele enfrentaria o leão. A chance maior é de fugir, né? Aí é o estresse agudo. Aí ele ia correr, correria logo para dentro da caverna, o leão foi embora, ele sai, vai lá, pega lá os grãozinhos dele, né, e volta. Esse é o estresse agudo. Esse não vai matar ninguém. Agora, se o leão ficar na porta da caverna dele, aí ele vai ficar com estresse crônico, né? Uhum. Uhum. Então, às vezes nós temos o leão na porta da nossa caverna. Concorda comigo? Com certeza. Ó, e tem gente aí na live também concordando. Ó, a Samila colocou ali, tão difícil isso, né? Muitas pessoas doentes por causa do ambiente de trabalho. Daí, logo mais abaixo, ela colocou até uma pergunta ali. Doutor, tem algo que se pode fazer enquanto não podemos trocar o ambiente de trabalho? E o Henrique É. também, também comentou: opa, estou presente nessa live de tema de estresse mesmo. E deu umas risadinhas O ali. Henrique não tem estresse, não. Acho que não. Mas a Samila, né, a Samila Evans, ela falou uma coisa interessante aí. É claro, você tem que analisar, entendeu? Porque você tem que procurar. Aí, quando eu falo que tem que fazer a parada estratégica, né? Você tem que fazer a parada estratégica, analisar, entendeu? E você tem que realmente ver o que fazer. É a parada estratégica. Dá uma parada e fala assim, ó, como que eu vou resolver isso? Se eu não vou, tá? Se eu não tenho como sair, então eu vou ter que arrumar algumas coisas que chama na psicologia chama de sublimar. Vou ter que sublimar, ou vou ter que fazer uma outra coisa, por exemplo, para resistir aquilo ali sem me incomodar. Então, assim, né, o Karnal lá fala até uma coisa interessante. Eu só vou me aborrecer se eu deixar a pessoa me aborrecer, né? Mas tem Preciso me casos proteger, né? preciso Preciso me me proteger. proteger, me É, blindar. Mesmo que o leão tá ali na porta e eu tenha que passar por ele, às vezes me esquivar, mas eu tenho que dar um jeito de me blindar dessa negatividade ou desse ambiente estressante, né? Porque não tenho como fugir dele, né? Preciso enfrentar. Enfrentar no sentido de não enfrentar enfrentando, né? Dando não contra, mas enfrentar enfrentar no de uma sentido maneira que assim ele é que seu. Esse ambiente é seu. Você é, vai ter que resolver ele uma hora ou outra. Então, às vezes você não consegue resolver ele naquele momento, mas você vai ter que tomar providências, ou contra a pessoa que está usando, né? Ou também um projeto de retirada, entendeu? Mas tolerar, eu acho que não é o caminho, né? Não é o caminho. é Mas uma coisa a médio e longo prazo tem que ser tomada uma providência. Se não pode ser imediata, né? Mas tem que, porque senão vai continuar adoecendo, né? A pessoa vai continuar adoecendo, né? exatamente. E quando você falou que a pessoa vai continuar adoecendo, aí eu vou dizer para você aí alguns sintomas que, na verdade, são sintomas de estresse que as pessoas não sabem, entendeu? Uhum, Por exemplo, você tem os sintomas físicos. Por exemplo, às vezes você tem uma dor de cabeça, toda noite você está com dor de cabeça. Trabalhou, está com dor de cabeça. Às vezes você está com. Às vezes o trabalho é o seu mesmo. Às vezes é um negócio seu, uma mercearia sua, um barzinho seu, restaurante seu, uma empresa sua, entendeu? Eu não estou uhum, falando de empresa dos outros só, não.
né? Aí você já está com a tensão muscular muito grande, principalmente esses músculos, né? Da região posterior aqui, né? Trapézios, essa região toda. E também, às vezes, você tem cansaço, uma fadiga. Às vezes você já acorda cansado. À noite você não consegue fazer mais nada, você não consegue brincar nem com as crianças, entendeu? Isso, às vezes, aí você pensa que é problema de coluna. Não é problema de coluna. Você não tem nada disso, não. É problema de estresse, contratura muscular. Sintomas emocionais, irritabilidade. A pessoa está irritada, ansiosa, com tudo. Qualquer coisa que fala está brigando. Isso pode ser um sintoma claro de estresse crônico. Que agora Uhum. eu não estou falando do agudo, que o agudo não vai te causar isso, entendeu? Né? Ansiedade. Aí vem a ansiedade, vem a tristeza, aumenta o sintoma de depressão. Aí por último que cai lá no setembro amarelo, entendeu? Então a coisa é bem antes, né? Nós temos que trabalhar na base, né? Tem sintomas, por exemplo, que as pessoas nem sabem que é por causa de estresse. Por exemplo, sintomas comportamentais, alterações do apetite, né? Tem gente ou fica sem fome e tem gente que come demais. Tem gente que dorme muito quando está com estresse e tem gente que não dorme nada. Eu, por exemplo, Fátima, se eu ficar muito estressado, eu fico sem fome, entendeu? Uhum. Eu fico E sem as fome. pessoas assimilam isso com ansiedade. E muitas vezes não é ansiedade, é estresse mesmo. É Porque estresse muitas pessoas dizem, mesmo. ah, mas eu como porque eu sou muito ansiosa. Ah, eu não como porque quando eu sou ansiosa eu não posso comer porque me dá um nó na garganta ou me dá um nó no estômago. E, na verdade, confundem isso com sintomas de ansiedade com sintomas de estresse. Então, isso é bem complicado, né? A pessoa se autodiagnosticar ou sozinha, né? Não tem como ela fazer isso, porque nem ela não está entendendo o que, que ela está sentindo. Então, ali a gente vê o quanto que é importante a gente ficar atento aos sinais do nosso corpo, né? O que, que a gente está sentindo, as nossas emoções. Isso tudo a gente precisa se autoconhecer porque aí a gente mesmo vai, no momento que a gente tiver um temperamento diferente, um humor diferenciado, ou então uma euforia, ou então uma angústia, ou algo assim, a gente vai pensar, opa, mas tem alguma coisa errada aí, eu vou ter que ver da onde que vem esse sentimento, da onde que vem essa emoção, o que está me causando isso? E muitas vezes são fatores externos, não é nada do nosso interno que está causando isso, mas sim fatores externos que estão nos prejudicando, e entre eles o próprio estresse, né? Ou alguma situação que a gente não consegue resolver, que a gente prolonga e prorroga e vai deixando, e aí aquilo fica incomodando o nosso inconsciente ali e acaba causando diversos distúrbios físicos também, né, nas pessoas, que elas não entendem como um estresse, que na verdade é o estresse crônico daí, né, aquele que tu não sai, que teu cérebro não para descansar, né. Exatamente. E aí mistura muito, porque, por exemplo, a gente tem assim, como fica fácil o pessoal entender, eu costumo fazer esse resuminho aqui, coisa bacaninha. Por exemplo, o que que na verdade, de uma maneira grosseira, é a ansiedade, né? O que que é o estresse e o que que é a depressão, né? Uhum, A pessoa que vive no passado, ela tem mais chance de ter depressão, ela vive só no passado. Tem excesso de passado. uhum, Aquele que tem excesso de futuro, né? Preocupação com o futuro, ele vive na ansiedade. E o que tem excesso de presente, que é o que nós temos hoje bastante, é exatamente o que vive sobre alto grau de estresse. É o excesso de presente, né? Então, aí nós vamos dizer o seguinte, mas o problema disso é a longo prazo, sabe? sim, Eu estava conversando com o meu amigo aqui, é um cardiologista, o Grimaldo, né? Também conhece muito dessa área, porque ele é psicoterapeuta também. O problema é o estresse a longo prazo. É aquele terceiro tipo que você falou. É o que repete e é o que permanece, sabe? Porque nós temos esse eixo do hipotálamo, que está ligado à pituitária, que é a hipófise, que está ligado às adrenais, entendeu? Então, qual que é o normal? Tive um estresse, vou aumentar o cortisol, vou aumentar a adrenalina, a noradrenalina, aí vai lá, estimula lá as suprarrenais, que é as adrenais,
elas produzem o cortisol, eu tenho a minha ação. Qual que é a minha ação? Eu vou aumentar minha frequência cardíaca, vou aumentar minha pressão, isso é bom. Vou aumentar minha força muscular, aumentar minha respiração, para responder aquilo ao estímulo estressante, para eu ter resposta dar conta dele, entendeu? Só Uhum. que, quando esse estímulo ele é muito frequente, muito repetitivo, o seu sistema endócrino, ele entra em falência. Ele começa a ter dificuldade, ele entra não é falência, mas ele entra em fadiga, entendeu? Sim. Então, aí você tem uma coisa que a gente chama de hipocortisolismo ou fadiga adrenal, que na verdade é o cansaço. Você já acorda de manhã, você já está cansado. Depois do almoço, então, você almoça, a vontade que tem é de você esconder debaixo da cama e dormir e não voltar mais para o trabalho, entendeu? Aí já é uma hipossuficiência hormonal e de neurotransmissores. Então, no sistema cardiovascular, por exemplo, se você tiver com alto grau de estresse, aí não é aquele estressezinho crônico que você está só cansado, não, aquele é o alto grau de estresse, com irritabilidade, nervosismo, tensão muscular, né? Então, no sistema cardiovascular, você vai ter, aumenta o seu risco aqui, ó, risco de vida. Você pode aumentar aumento de risco de hipertensão arterial, pressão alta, ataque cardíaco e derrame. A pessoa Nossa. pode derramar o AVC hemorrágico por causa de alto grau de estresse. Eu, por exemplo, eu tive um problema no coração, né? Não tinha placa, não tinha gordura, não tinha nada, mas a coronária fechou, estresse, entendeu? E aí você pode Contraiu. ter Ela a pressão contraiu, alta né? também. Contraiu. Você Ela pode ter a contraiu. pressão alta também, que pode levar, né? Aumentar o risco de infarto ou aumentar o risco de AVC, né? Acidente Com vascular certeza, encefálico. por isso que muitas pessoas fazem exames quando estão com pressão alta e muitas vezes nem o exame não detecta nada, né? Por quê? Porque é o estresse que está causando a elevação da pressão, né? Ou a ansiedade ou o estresse. Então, muitas vezes está relacionado com um sintoma, assintomático, como chamam, né? Que não tem, às vezes, um sintoma que identifica e no exame de sangue ou no exame físico ou então de imagem, não vai aparecer nada, mas a pessoa está ali com a pressão lá em cima, né? Você tem Com a, sintomas inespecíficos que você não sabe de qual que é a origem, né? é, Inespecíficos. No sistema digestivo, por exemplo, tem muita gente que tem gastrite, tem muita gente que tem, assim, qualquer coisa que fica, de repente o intestino começa, intestino irritável, dá diarreia, dá dor de barriga, dá refluxo, né? Da queimação do estômago, né? uhum. O Azia, sistema, né? A famosa a azia, que as famosa pessoas falam, ah, eu azia, não posso comer doce porque me dá azia, não posso comer uma fruta cítrica porque me queima o estômago. E na verdade não é nada é no o estresse. estômago especificamente, né? Mas sim com o emocional da pessoa que está naquele vucu-vucu, como se Tá diz, né? Que tá pegando alto e fogo, como baixo. diz o meu amigo Felipe, é um vulcão pegando fogo, né? É, É. e aí não tem corpo que aguenta. Tem uma Não tem pergunta corpo que ali da aguenta. Vone Schneider. Vone Schneider. Sou uma pessoa calma, mas já enfrentei muitas batalhas na vida com doença e estou com muita dor nos músculos das pernas. Será estresse? Olha, eu tenho a voz calma, não tem? É. Então, eu tenho que cuidar do meu estresse o tempo inteiro. Então, às vezes a pessoa parece que ela é calma, mas ela só tem a voz mansa, ela só tem o tom de voz bacana. Às vezes ela parece que ela é calma, mas por dentro ela é um vulcão. É um vulcão. Depende do temperamento, né? O meu temperamento, por exemplo, eu sou um temperamento mais colérico, mais sanguíneo, entendeu? E mais acelerado. Então, assim, às vezes a gente tem que avaliar, porque às vezes nem você mesmo percebe que você está com estresse, Uhum. né? Isso aí é importante, né? Avaliar, pedir ajuda. E então eu acho, Von Schneider, que assim, tudo bem, existem outras causas de dor nas pernas, tem problemas ortopédicos, tem problema de anemia, né? Às vezes uma alteração de veias, mas é bom avaliar o estresse, tá? E a gente falando do estresse aqui, ó, na questão da saúde mental, que tem a ver com o Setembro Amarelo, o estresse crônico, ele aumenta quase todos os transtornos psiquiátricos. Às vezes você tem alguma coisinha leve,
com alto grau de estresse que não cuida da sua saúde, do seu lazer, nem nada, você piora aquilo, entendeu? Por exemplo, você piora, agrava a ansiedade. Se você já é ansioso com o excesso de estresse, você vai ficar mais ansioso. Se você tem uma depressão, você vai ficar mais deprimido. Outros transtornos mentais, como bipolar, fica mais agitado, mais acelerado, né? E as pessoas hoje estão com mania de falar que está com TDAH, hiperatividade, né? Não é uma Virou quantidade. moda. Virou moda. Então, quais são os sinais inespecíficos? Se você não tem, por exemplo, você está com dor de cabeça, você está com dor de cabeça, aí fez a ressonância, não deu nada, você está com estresse, tá? Você está com tensão muscular, dor no corpo, fadiga, problema no sono, são coisas inespecíficas. Não fecha o diagnóstico de doença nenhuma, provavelmente isso é estresse crônico, tá? Né? E os sinais, por exemplo, uma coisa muito interessante é que o estresse ele diminui a concentração, tá? E você também passa a ter problemas de esquecimento, problema de memória e problemas de pensamento pessimista, certo? Nossa, Isso o estresse faz. Aí você tá com problema de concentração, fala assim, nossa senhora, já tô com Alzheimer. Nem tá na idade de Alzheimer, né? Ou às vezes você tá com algum esquecimento, começa a esquecer a panela lá no fogão, com o fogo aceso, esquece o óculos para trás. Não, isso aí é estresse, gente. Calma, fica tranquilo, né? Pensamento pessimista, a gente tem que tomar muito cuidado também, que outra coisa que causa estresse são as nossas redes sociais, né, Fátima? Né? verdade. Aí você vê gente dando cadeirada em outro, aí você vê lá nos Estados Unidos, tá, a eleição não tá boa, aí você vê um É, monte de notícia ruim, a violência aumentando, tudo isso na rede social. Isso vai impactar você, tá? Um telejornal, quem conseguir assistir um telejornal mais do que 30 minutos é um herói. Ele repete de é, 30 em 30 minutos. Só que é tudo problema de notícia negativa, tudo sim, desgraça, né? E aí isso vai impactar sua mente. Vai te levar a vai. aumentar seu estresse. Porque a mente não sabe a diferença daquilo que vem virtual como daquilo que vem real. Ela não sabe a diferença. Coisa incrível isso, né? A nossa mente é muito poderosa, né? Muito poderosa, mas isso é bom para um Nossa, lado e é ruim para o outro. Por é, exemplo, é bom para o lado porque a gente pode fazer tratamentos que a mente são virtuais. Pode fazer pelo YouTube, pode fazer pela internet, pode fazer por os beats, pelos sons, que vão trazer a melhora, a harmonização. Mas tem um grande problema, que também o mundo está muito mais pessimista, certo? sim. E isso realmente pode trazer o impacto, porque a mente não sabe a diferença. Se você apontar uma arma para uma pessoa, ela não vai, a mente, a princípio, ela não vai entender. Se ela for uma réplica, ela vai reagir da mesma maneira que se fosse uma arma real, entendeu? Uhum. É. Bom, e como nossa live está muito gostosa, mas está chegando, né? Já quase uma hora, Gente, eu olhei no relógio agora, achei faz uma meia hora já. 50 Nossa, minutos, né? E o que fazer? Bom, eu continuo dizendo da saúde integral. sim. Preste atenção em você, entendeu? Cuide de você, é o primeiro lugar, primeira coisa. Segundo, aceite ser cuidado. Terceiro, aí sim que você vai cuidar de alguém, entendeu? Então, essa aí é o conceito da saúde integral que nós estamos aí divulgando, né, ultimamente. E você precisa, tem várias maneiras. Primeiro, você tem que, todo problema, você tem que retirar a causa, né, Fátima? Uhum, com certeza. Você Tirar a pode usar, tirar a origem, né? Da onde que vem? e a moça perguntou ali, se eu não puder tirar a origem. Bom, se você não puder tirar a origem, você vai fazer um planejamento, médio prazo, curto prazo, longo prazo. Entendeu? Por Sim. exemplo, eu não posso sair desse trabalho que está me estressando. Bom, então você Uhum, faz um planejamento, fala assim, ó, eu não vou poder sair, nós estamos agora em setembro. Eu não vou poder sair em dezembro. Mas você programa para sair daqui a um ano, daqui a 6 meses, e aí você vai sim. fazendo coisas que vai completando os ciclos da sua mente
e que você vai entender que você já está saindo. Isso é maravilhoso. Isso aí é uma coisa incrível, porque quando eu tive câncer de mama, quando eu tive que fazer o tratamento, interromper toda a minha vida, dá para dizer, para fazer o tratamento durante um ano, eu tive que parar com as minhas vendas, que eu vendia, eu era vendedora ambulante, como se diz, eu vendia de casa em casa, meus produtos, né, de panificados e produtos comestíveis, né. E aí eu tive que parar, eu fazia 2 vezes por semana essas entregas, eu tive que reduzir para uma vez por semana, e aí meu marido e minha filha que iam entregar, fazer as entregas, mas eles não tinham condições de ir 2 vezes por semana. Aí eu já tive que gradativamente, durante os 3 primeiros meses, me acostumar com a venda de uma vez por semana. E depois eu reduzi para 15 em 15 dias. E depois que eu curei, que eu voltei a ativa de novo, vendendo na feira e as coisas assim, mais direto ao consumidor, mas parei com a venda ambulante. Então, eu tive que fazer uma ressignificação, uma mudança total ali, claro que foi gradativa também, mas foi uma mudança imposta pela doença. Então, veja só, quem tem a oportunidade de escolher como vai fazer isso, é muito mais fácil, que nem você disse agora, já vai planejando para final de ano, você já começar a mudar alguma coisa, daí quem sabe daqui a mais meio ano você já consegue sair daquela empresa ou arrumar um outro trabalho, ou começar um outro negócio, ou então uma outra fonte de renda. Então, veja a diferença da gente sair desse estresse que pode estar nos adoecendo, que inclusive pode até trazer um câncer, né? E você ter que sair repentinamente, sem ter chance de escolha, ou você poder parar, né, analisar, que nem você falou ali, né, para, analisa e vê o que eu posso fazer no momento, e o que eu posso fazer daqui a um trimestre, daqui a um semestre, e aos poucos vai se desligando, e isso é muito importante, porque aí você consegue ter o domínio sobre aquilo, não é algo que uma doença vem e te impõe, ou uma situação vulnerável que a pessoa fica ali no tratamento, que não pode trabalhar, te impõe, então é totalmente diferente. Então veja a diferença que é a gente poder assumir as rédeas da própria vida, né, do próprio destino e escolher o que a gente quer para a vida da gente, para a gente melhorar a nossa saúde. Sim, na parada estratégica, que eu criei mais um termo militar que eu criei, você vai fazer um planejamento estratégico, correto? Então, assim, como que é a nossa mente, nosso sentimento de compensação, né? A gente é retribuído e recompensado, né? Uhum, Então, se eu dividir isso em etapas, e eu tenho que trabalhar com etapa que seja real, né? Tipo, vamos uhum, falar assim, eu tenho um modelo aqui, por exemplo, de um negócio que eu quero sair, ele está me estressando, não está legal para mim, eu quero sair dele daqui a um ano, né? Eu estabeleço, ó, em 3 meses eu vou estar começando um outro negócio. Só de eu começar o outro negócio paralelamente àquilo que eu já estou fazendo, eu já tive uma recompensa mental. uhum, Em 6 meses eu estou aumentando em tantos por cento. Em 9 meses eu estou quase saindo, um ano eu estou saindo. Então, você tem que criar etapas naquele processo de reduzir o fator estressante, quando você tem que sair mesmo, né? Em que você passa a ter recompensas mentais sobre isso. E aí você já começa a melhorar, mesmo estando. É coisa enxerga interessante. de outra É maneira, enxerga de outra outra maneira. maneira. Por exemplo, eu vou te dar um modelo. Por exemplo, nós temos, por exemplo, os policiais. Enquanto eles são obrigados a ficar aqui número X de anos, por exemplo, será 30 anos, passou para 35, mas 30 anos, aí às vezes eles ficam estressados, cansados, não sei o quê, tá, tá, tá. Eles completam os 30 e falam, agora você fica aí, você vai ganhar 30% a mais. Se você quiser sair a hora que você quiser, você sai. O nível de estresse deles muda. Me explique isso, entendeu? Então, o ser humano realmente ele não gosta daquele negócio obrigado, sabe? Sim, Então, quando você tem opções, mesmo que você tenha mais uma opção só, o seu nível de estresse já cai. já cai. Já cai. Porque ele é satisfatório para a tua mente, para o teu emocional, né? Exatamente. Então, se tem como tirar o fator estressante, tire. Esse é o meu conselho número um e é inquestionável. Uhum. Se não tem como tirar, tente tirar ao longo prazo, né? Faça
Uma estratégia. Monte um plano de ação para ir Agora, executando. existem remedinhos enquanto isso, né? Como, por Sim. exemplo, a meditação, que ajuda bastante, né? Você pode também... uma coisa interessante. A alimentação é muito importante, né? A alimentação adequada ajuda você tolerar mais, né? Ter mais energia, a alimentação mais funcional, né? As verduras, as frutas, a água bastante, né? Água de coco, as gorduras boas, diminuir os carboidratos e atividade física, dormir a quantidade suficiente, entendeu? Se Então, hidratar bem, e outra coisa, descansar. 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 Desligar. É, na verdade é desligar, porque muitas vezes a Descansar, pessoa sai para desligar. descansar, mas ela não desliga. Ela Não tá no... desliga. Então, eu às vezes, no final de semana, eu falo isso com o pessoal, sabe? Eles acham que eu tô brincando. Gente, eu não tô brincando. Eu Uhum. tô aqui no lago, aqui, ó. Eu tava lá em Brasília, Lago Paranoá. Eu tô descansando. Aí parece, Fátima, que nós temos também um problema, sabe qual que é? A gente tem um peso de consciência de se descansar. Sabia A disso? gente não foi criado para isso. A nossa geração não foi criada para isso. A gente foi criado para trabalhar, para produzir, para vender, para evoluir, para a gente conseguir, para competir com os outros, para ganhar mais que os outros, sempre melhorar. Então, o descanso ele não fez parte da nossa educação primária, né? Então, isso aí, Exatamente. a gente se sente, como que eu vou Preguiçoso. dizer assim, a gente se sente egoísta. Egoísta da gente estar cuidando da gente mesmo, da gente Não, se estar a gente está descansando. cuidando da gente, a gente se sente egoísta. É, Se a gente está descansando, você acha que você ficou medo de alguém te achar que você é preguiçoso, né? verdade. Quando na verdade você precisa descansar para você, na verdade, é até chato falar isso, para você produzir mais, mas não é É, bem assim. É para você ter mais saúde, entendeu? para ter mais saúde, mas É, também o mais saúde que você vai ter por você descansar, ele não vai te dar só mais saúde, ele vai te dar produtividade maior. Porque você vai pensar melhor, você vai fazer com mais vontade as tuas tarefas, você vai executar com mais vontade todo o teu trabalho que você tem, ou você vai cuidar com mais prazer da tua família, da tua casa. Então, isso aí é uma coisa verídica, né? Que todo mundo que faz isso e que determina, que tira um tempo para isso é um investimento que a gente faz na gente, né? No nosso corpo, na nossa mente, no nosso espírito. E ele é necessário, assim como você. Eu sempre faço analogia com o carro, né? Se você não colocar óleo no motor, não colocar gasolina, não colocar água no radiador, sem colocar as três coisas, você não sai com o carro. Então, como que você vai cuidar só da sua alimentação, não vai cuidar do seu corpo? Como vai cuidar só do corpo, não vai cuidar do espírito e da alimentação? Tem que cuidar das três coisas, porque senão, se isso não tiver equilibrado e não tiver funcionando harmoniosamente, você não tem saúde, você não tem como ter saúde se você não é, equilibrar. Fátima, mas Então, é necessário. infelizmente, tem gente que cuida muito melhor do carro do que dele mesmo. Verdade. Se precisar gastar com o carro, não Cara, é caro. Agora, se precisar pagar uma consulta, comprar um suplemento alimentar, ou pagar um yoga, ou pagar uma academia, meu, que caro, né? mas Não o que eu dá. posso interpretar com isso são duas coisas. Primeiro, realmente nós somos vítimas do sistema que nós vivemos. É, Porque o aqui na sistema mente, nos né? ensinou que nós somos menos importantes do que uma motoquinha, nós somos menos importantes do que um carrinho velho, entendeu? Uhum, Essa é a principal coisa. Nós somos menos importantes porque o sistema quer fazer isso com a gente, entende? sim, com certeza. Porque você E compra um carro de R$ 1 milhão tranquilamente, mas você não gasta. Quem tem R$ 1 milhão não gasta 10 mil com ele, entendeu? Então, é mas triste isso isso. é triste falar disso, mas é por isso que nós temos muitos problemas, né, de pessoas que estão com a saúde mental tão ruim, né? E nós tivemos aí na pandemia, a pandemia adiantou um caos mental, né? Porque você pode ver que depois da pandemia não tem vaga com psicólogo mais, não tem vaga com psiquiatra Uhum. mais.
Sim, Sendo que o problema da mente, ela não é um problema só de psiquiatra, só de psicólogo. Ela é um problema da sociedade em geral, né? sim, Da com sociedade em certeza. geral. E a Bom, pessoa também tem muito essa crença, né, infiltrada na mente de que a terapia ainda é algo que não deve fazer parte do nosso cotidiano. Vai fazer terapia só quem tem problema. Quem é depressivo, quem tem problema sério. Quem tem probleminha não vai fazer terapia, não vai em psiquiatra, né? Então, isso tudo ainda está muito infiltrado também na mente das pessoas, e as pessoas têm vergonha, as pessoas têm medo de fazer tratamento. E um pouco também é o medo de você deparar com coisas que você não quer deixar de acreditar, né? Então, quando a gente faz terapia, a gente ouve cada coisa, desde do terapeuta, do psicólogo, do psiquiatra, que, caramba, né? A gente se dói, mas é que se a gente quer evoluir e quer melhorar, a gente precisa analisar tudo isso, né, que eles nos dizem, e com isso a gente cresce. Eu sempre digo que com crítica a gente cresce muito mais do que com elogio, porque a crítica, ela te faz refletir, te faz pensar, a crítica dói, e quando dói, você procura dar um jeito de curar a ferida, né, porque você não quer sentir aquela dor. Então, você dá um jeito. Agora, se for um elogio, você fica toda lisonjeada, você fica toda feliz, todo bem. Quando vê, você até pisa nos outros, como se diz, né? Porque você está feliz e está elogiado e está lá em cima, né? Agora, com a crítica, não. Com a crítica é coisa diferente. Daí, quanto mais dói, mais você quer provar para si mesma que você precisa mudar naquilo. Então, o crescimento é mais poderoso também, quando a gente está é, sendo muitas vezes avaliado, né, por um profissional da saúde, um psiquiatra, um psicólogo, e eles nos dizem as coisas que muitas vezes nossos familiares, nossos amigos já nos disseram, mas a gente não aceitou. Agora, quando um profissional da saúde vem e diz, a gente, opa, será que é mesmo, né? E é muito duro, muitas vezes, a nossa realidade, a nossa própria realidade, a gente se deparar com o nosso eu, né, com uhum. o nosso eu, aquele eu que precisa mudar, né? Então, a gente sabe que não é bem assim. Mas isso seria tema para mais uma live, né? A pandemia, mais o Isso seria encontro tema com... para mais 24 horas. Mas, assim, resumidamente, o que, que a gente pode deixar de mensagem para você aqui? A Malúcia entrou aí também. Malúcia é lá da região lá de Carangola, lá da região lá dos Minas Gerais afora aqui. Legal. Ubá, para aquela região lá. Mas obrigado, Malúcia, tá aí. Então, resumidamente, nós temos que dizer o seguinte, né? Que existe o estresse que é doentio, que é patológico, e existe o estresse que é saudável, que é normal. O estresse patológico ele é crônico e ele causa doenças cardiovasculares, no sistema endócrino, altera a tireoide, né? Ele altera suprarrenais, ele altera pâncreas, piora a diabetes, né? Ele altera o sistema nervoso central, aumenta o risco de AVC, de AVC isquêmico, aumenta o risco de AVC hemorrágico, ele piora muita coisa, né? E também piora a parte, nós não falamos aqui, né? A parte do relacionamento social, do relacionamento sexual, é, piora também a parte da libido, né? O relacionamento entre um casal e muita coisa e atrapalha muito a sociedade, porque você, quando tem uma pessoa fora do pino, fora do equilíbrio, né? Essas pessoas não conseguem ter uma vida plena nas suas famílias e nos seus amigos. Então, número um, para a gente finalizar aqui, é você retirar o fator estressante. Esse eu sou radical com isso, sabe? Radical. Eu não falo mais coisa aqui porque, em comparação, porque dá polêmica, né? Mas, por exemplo, o que que mantém você no mínimo? É o mínimo, não é? É o Exemplo, mínimo. é o mínimo. Né? Hoje na rede social você não pode falar tudo abertamente, mas, por exemplo, às vezes você tem uma opção de emprego muito melhor, mas você ganha uma coisa, você tem um garantidozinho, uma estabilidadezinha, aí você não larga aquilo de jeito nenhum, entendeu? Não tem coragem, A mas aquilo é o que te famosa estressa. zona de conforto, né? A O zona Felipe de Figueira ia conforto. dizer, eu tô na merda, mas tá quentinho, Ah, né? agora você falou bonitinho aí, exatamente. Exatamente isso aí, né?
O Felipe Figueiredo fala isso, eu tô na merda, mas tô quentinho. Isso não te deixa Mas tá crescer. quentinho, eu vou ficar Essa aqui, tá falsa quentinho, tá segurança, agradável. essa falsa estabilidade, ela não te deixa crescer. Então você tem que chutar o balde, não tem jeito. Se o fator estressante ele é contínuo, ele tem que ser retirado, tem que fazer um planejamento, seja de um mês, 2 meses, 3 meses, 6, um ano, 2 anos, e vai realizando em cima disso, né? Enquanto isso, você pode sublimar de outras maneiras. Você pode, né, descansar. Eu acho isso muito importante. Né? Roseni da Silva de Lima aí, entrando aí, né, Roseni? Obrigado, viu? Você tem que descansar. Tem um escritor italiano que chama Domenico De Masi. Domenico De Masi, olha que eu já li esse cara há 25 anos atrás. Ele é um italiano. Nossa. Ele fala do ócio criativo, ou seja, tem hora que você tem que parar de fazer o que está fazendo, parar de trabalhar, ou não é só trabalhar, às vezes o que você estiver fazendo, Uhum. para você ficar fazendo nada, aquela cabeça assim, vazia, entendeu? Aí você vai ter um momento de criação, entendeu? Por exemplo, toda vez que eu vou para a praia, chego lá, eu penso em nada, eu olho para o mar, sim, volto com ideia muito melhor. Mas tem gente que, por exemplo, é o mar, tem gente que é a montanha, tem gente que é o lago, tem gente que é qualquer coisa, tem gente que é a roça, entendeu? E não tem que ter preguiça, não tem que ter vergonha disso. Então, assim, o lazer, o relaxamento é que vai trazer o seu equilíbrio hormonal e dos neurotransmissores. Aí tem as outras coisas, são, né, que é a alimentação saudável, o exercício físico. Luzeni aí, obrigado, Luzeni, seu abraço aí. Então, o exercício físico é muito importante, porque o exercício físico, ele libera as endorfinas. Lembra que o estresse causa muita dor? Dores Uhum. musculares, né? Dor de cabeça. Aí você vai usar, por exemplo, o exercício físico libera endorfina, você vai melhorar as suas dores. O Imagina, exercício físico né? vai Não precisa liberar nem de remédio, remédio. só vai fazer um exercício físico regular ali. Eu faço yoga agora 2 vezes por Yoga semana. Gente é do céu, bacana. as dores se foram, e se eu não faço, às vezes alguma semana não fecha os horários e aí eu tenho que faltar, ou quando eu viajo, quando eu fui lá na minha filha, fiquei 3 semanas para lá, fiquei sem fazer. Olha, a diferença que eu senti foi incrível, meu corpo reclamou, né? E mesmo eu fazendo em casa algumas posturas, mas não é a mesma coisa do que ir lá no estúdio, né, da professora lá e fazer. Não, não é a mesma E, coisa. porque o yoga é algo completo, né? O yoga é atividade física, é meditação, é relaxamento, é tudo de bom, né? E é uma Então, atividade assim, física, assim, pesada. As pessoas acham que yoga é só aquela parte da meditação. Não é. não, Já vê você não, ficar é tudo usar o sentado peso de do cabeça próprio para baixo e corpo. fazer bananeira aí não é fácil, não. Não é bem Né? assim, não. Verdade. Mas, ô Fátima, e aí as pessoas, assim, precisam realmente tomar esse cuidado. Então, assim, eu acho que eu brinquei outro dia num vídeo que eu fiz, né? Que Deus fez né? Deus criou o mundo em 6 dias. E no sétimo Uhum. dia descansou. Ninguém falou se é Descansou. sábado, se é domingo, se é segunda, se é terça. É, No sétimo descansou. Se Deus que é Deus descansou, por que você não? é, Né? verdade. Aí, e tem uma coisa interessante aqui também, que às vezes você quer acabar com o estresse, aí você começa a encher a cabeça de benzodiazepínico, de Rivotril, de clonazepam, de alprazolam. Por exemplo, tem uma medicação que está crescendo demais, e né, o Zolpidem. O Zolpidem era receita branca, e de tanto que as pessoas estão abusando dele, passou a ser receita azul, entendeu? É. Aí você, não, realmente, você não vai desestressar, porque você não Sim. está tratando a causa, você tá só realmente aliviando o problema, mas você não está tratando a causa, né? Na verdade, a medicação, ela te ajuda, para, no caso,
assim você dá uma assentada, como se diz, assim deveria de funcionar a medicação. Ela vai Ou ser um ela ajuda estabilizador ali ou ela para que atrapalha. você consiga pensar, analisar e ver da onde que está vindo e tentar buscar a causa de outra maneira. Porque caso contrário, a pessoa que acha que a medicação é que vai me curar, o que eu preciso pro resto da vida essa medicação, aí ela vai mascarar a doença. Essa medicação só vai mascarar a doença, ela nunca vai curar. Ela só vai amenizar os É sintomas. E verdade. isso que as pessoas não entendem, que a cura está em nós, né? Porque Deus mesmo disse: faça da tua comida o teu remédio, faça do teu remédio a tua comida. Então a cura ela está em todos os alimentos, né? Mas as pessoas elas tendem a não querer comer as coisas saudáveis, né? É Então verdade. é difícil essa hoje em dia, essa praticidade que tem, tudo pronto no supermercado, tudo embalado, tudo processado, É o então fast tudo food, mais né? fácil. As cápsulas para tomar os energéticos, as vitaminas, os minerais, tudo. Claro que às vezes precisa uma suplementação, mas aconselhada por uma nutricionista ou algo assim, ou um nutrólogo, né? Mas nada que a gente possa se automedicar, como muitas pessoas fazem, tomam uma vitamina para isso, uma vitamina para aquilo, uma vitamina para aquilo, sendo que tem as vitaminas nos alimentos que a gente pode ingerir, pode estar se alimentando, se nutrindo e ainda economizando dinheiro que não precisa estar gastando em farmácia, né? Ah, Então, verdade. Você isso falou um tudo. negócio aqui que trouxe um gancho para mim aqui agora. Eu fiz um vídeo outro dia e li o seguinte. Bom, você que não quer gastar muito, se você tiver que usar, né? Ah, você não quer consultar, não quer gastar. Se você tiver que escolher 3 suplementos para você ter uma vida melhor, mais saudável, qual que você escolheria? Quais, Fátima? Caramba! Então, vou lá. Vitamina D3, tá? Vitamina D3 é baratinho. Você pode ter sublingual, você pode ter intramuscular. Vai proteger a sua imunidade, vai trazer, melhorar a sua saúde óssea. Ela diminui a ansiedade, também diminui a depressão e ajuda no tratamento da fadiga adrenal. Então, vitamina D3, baratinho. Ele já vai marcar um monte de coisa. Ômega 3. O ômega 3 tem um poder anti-inflamatório muito grande, que combate a inflamação crônica e também é muito interessante na saúde mental. E o outro, magnésio. São vários tipos de magnésio, né? Mas o magnésio, ele participa de 500 reações no organismo. Nossa, Então, se você tiver que escolher 3 suplementos, para você não errar mesmo, são esses 3. Vitamina D3, que eu uso. Magnésio eu uso 5 tipos, depois nós podemos falar um dia aí sobre eles. certo? E o ômega Podemos sim. 3, você vai estar trabalhando a inflamação crônica, né? Nossa, esses três aí já dá uma live, esses três itens Nossa, aí. mas esses 3 eles já pegam uma grande quantidade de coisas, entendeu? E isso é acessível a qualquer um, isso é uma dica de saúde, Sim, né? Se você não tiver condições de gastar, escolha 3 suplementos. A vitamina D3, né? Aí é bom se ela tiver junto com a A, com a D, com a E, com a 2, que a gente chama uhum, de ADEC. O uhum. magnésio, né? O magnésio é muito bacana e o ômega 3. Então, assim, É, quando eu tive esses problemas aí, eu estava usando essas coisas aí. uhum. Talvez se eu não tivesse usando, estaria com o coronário obstruído. É, Entendeu? teria sido pior. Eu, quando fui fazer a minha última consulta com a minha nutricionista, a minha vitamina D estava muito baixa e eu estava fazendo 70%. ingestão de vitamina D também. Aí ela ainda assim, ela me pediu para tomar sol durante 10 minutos diariamente, com o mínimo de roupa possível, de preferência com um biquíni. Tomar sol setenta por 10 cento minutos das por dia. pessoas estão com deficiência de vitamina D. E aí, sabe que voltou ao normal minha vitamina D. Eu continuei tomando a mesma quantidade de suplementação, mas comecei a tomar o sol diariamente, né? Aí eu fiz acho que uns 3 meses, aí voltou ao normal, parei de novo, né? Ah, Pode não deu outra, dali de 6 meses, voltar. tava lá embaixo de novo. Então, como a gente não consegue também tomar sol todos os dias, porque tem dias que nem sol não tem, né? Quando tá chovendo, tá nublado. Então, é importante fazer essa ingestão mesmo da vitamina D, porque ela protege o nosso sistema imunológico e muito, né? Principalmente para quem já teve câncer, a vitamina D tem que estar muito bem cuidada, até evita recidiva, né? Porque a imunidade é tudo, né? A imunidade estando bem cuidada, Imunidade é tudo. você tem, assim, uma
chance muito maior de se manter saudável. Eu ainda estou em tratamento, né? Tenho que fazer 10 anos o tratamento com um bloqueador hormonal, mas me sinto curada já, né? Me sinto Olha, curada. Paciente nessa conversa oncológico, que você está. mas Pois é, nessa conversa que você está falando comigo de imunidade, aí você me lembrou outra coisa. Por exemplo, na pandemia, nós tratamos vários pacientes aqui, principalmente os pacientes da polícia. E os que pioraram, que realmente tiveram quadros graves, teve um que ficou 13 dias na UTI. Ele não tinha diabetes, ele não tinha problema de pressão, ele não tinha problema de coração. Sabe qual o fator de risco que ele tinha? vitamina Exatamente o D, tema dessa live aqui. Estresse. estresse. Ah, Não pois é. conseguimos identificar mais nada. Não tinha nada. Não tinha diabetes, não tinha problema de pressão, não tinha problema de coração. Só que são profissionais altamente estressados, entendeu? Sim. O Pela trabalho é natureza do estressante. trabalho, né? Natureza do Uhum, trabalho. uhum. Bom, É, Fátima, nós temos tema aí para 24 horas, mas a gente pode marcar um é. outro aí se você quiser, viu? Para não ficar extenso o pessoal, Claro, tá? com E o certeza. pessoal que tiver dúvida, pode deixar aí, né, Fátima? Claro, pode até deixar nos comentários aqui desse vídeo sugestão de tema, né, para próximas lives, dúvidas, né, que queiram que a gente esclareça numa próxima live, a gente com certeza vai marcar uma próxima. E aí a gente pode trazer essas dúvidas que vão surgir dessa live aqui, a gente pode trazer numa outra live e responder também. Então, porque é Bacana. um tema muito interessante, né? Mas eu agradeço demais, né, a sua Eu disponibilidade, também te sua. agradeço e eu vou pedir assim a minha turma aqui, né, os meus seguidores aqui, que eles sigam você em cima aí, Fátima Holden, né? Tá em Isso, cima aí, eu também peço, tá né? em cima, tá? Os meus E os seus seguidores aqui seguidores também, também. se vocês puderem me seguir, né? Os seus aí, essa turma sua aí bacana, puder me seguir, né? E, e lá Com no canal do certeza, vale a YouTube pena. também. No canal do YouTube tem uns vídeos mais longos, né? Sim, E eles são mais completos, né? Lá é DR Roberto Carlos Almeida. Nosso Instagram, DR Roberto Carlos. isso. Nosso Instagram é esse aí, DR Roberto Carlos Almeida. Então, eu gostaria Certo, de eu vou deixar agradecer. vou deixar na descrição do vídeo também. Quero agradecer aí a oportunidade, viu? Ó, Henrique. Falou, Henrique. Henrique, esse aí é gente boa, viu? Eu agradecer a oportunidade de estar aqui com você, viu, Fátima? Nós vamos fazer uma com o Felipe também um dia desse, Felipe Figueira. E uma boa noite, um bom descanso para você. E não tem estresse para ninguém mais aqui hoje, não, tá? Não, acho que não. Vocês vão dormir, não fica tomando café à noite, nem chá de cafeína, nem de Só Coca-Cola, nem água, água. isso aí, tá bom? E aí você vai deixar gravado? Sim, posso te mandar o vídeo, se você quiser subir para o seu canal do YouTube também. Te mando o vídeo lá no Telegram, eu baixo ele depois, que ele fica salvo aqui no feed, daí eu baixo ele. Vou te convidar como colaborador também, daí vai ficar também no teu feed lá. Só você aceitar depois quando eu receber a notificação. Isso, E você me coloca como colaborador aí do Instagram, que aí vai ficar no Instagram. É melhor, né? isso, isso. Tá, Pode joia. ser, então. Um Combinado, abraço pra doutor Roberto. Muito você, viu? obrigada. Muito prazer. Abraço. Até a próxima live. Até a Vamos próxima combinar live. por aí. Tchau. Tchau, tchau.